Vocês estão vendo minha tela? Oi, gente, meu nome é Tamires e esse é mais um vídeo da série Vocês estão vendo minha tela? Ferramentas de apoio à docência online, um projeto criado por alunos da licenciatura em Ciências Agrárias e das Ciências Biológicas da Exalc USP. E bom, hoje nós vamos falar sobre a ferramenta Miro. Essa ferramenta, ela é super interessante, é uma ferramenta de grau de dificuldade médio e é uma ferramenta gratuita. Tem também a versão paga, mas a gratuita já disponibiliza muitas coisas e ela pode ser encontrada nesse link aqui embaixo. Vocês podem achar tanto pesquisando Miro no Google, como entrando nesse link aqui. Bom, ela é basicamente um quadro branco infinito. Um quadro branco infinito que te possibilita fazer muitas e muitas coisas. Você pode nela criar apresentações de aula, você pode criar brainstorms, planejamentos, mapas mentais e diversas outras coisas. Um dos fatos mais interessantes sobre essa ferramenta é que ela possibilita o acesso de diferentes pessoas ao mesmo tempo. Então, ela tem esse recurso que possibilita que diversas pessoas possam acessar e editar o mesmo documento do Miro ao mesmo tempo, que é super interessante para reuniões, para trabalhos em grupo. Bom, então bora lá conhecer mais sobre essa ferramenta? Bom, gente, então essa é a tela inicial do Miro. Ao clicar aqui, vocês vão ter um quadro branco novo, limpinho, mas vocês podem também já começar com um template. E ele disponibiliza vários tipos de template, mas eu vou mostrar melhores para vocês depois. Eu vou clicar aqui em algo que eu já tenho preparado para vocês. É interessante lembrar que é uma ferramenta que salva automaticamente tudo aquilo que você faz. Então, logo que vocês abrirem, vocês vão se deparar com isso aqui, com esse quadro em branco, como eu falei. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa barra lateral aqui à esquerda. Então, bem-vindos e bora começar. A primeira função dessa barra lateral é a função Select, que te permite simplesmente se movimentar no Miro, ir de um lado para o outro e mexer também em tudo aquilo que você já criou, mover, editar. A segunda função é a função Template, sobre a qual eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas basicamente, aqui você tem vários templates prontos que você pode clicar, colocar e editar a partir do que o Miro já te fornece. E eu vou mostrar alguns exemplos no final. Bom, a gente tem a função texto, que é uma função bem básica. Você consegue fazer uma caixa de texto e escrever o que você quiser e editar da forma que você quiser. Tem diversas fontes, dá para colocar fundo, dá para mudar tamanho. Aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês com um fundinho claro, rosa, com uma borda, com uma fonte diferente. É como se fosse um Word mesmo. Outra coisa que você pode fazer é adicionar um post-it, tem de diversas cores. Você adiciona o post-it e já aparece para você escrever nele. Não tem que digitar, colocar outra caixa de texto. Já aparece a opção de editar e escrever alguma coisa. Então aqui eu já coloquei um outro exemplo, um amarelinho com uma fonte daqui, mas tem diferentes fontes, diferentes tamanhos de letra, mesmo esquema. E tem diferentes tamanhos de post-it também. Então vocês podem colocar um post-it pequeno, médio ou grande, ou vocês podem editar livremente o tamanho desse post-it, simplesmente clicando nele e arrastando. Outra coisa que vocês podem fazer no Miro é gerar essas formas aqui. Como, por exemplo, tem diversas formas, mas como, por exemplo, uma estrela. E assim como o post-it, você pode escrever, editar o tamanho, colocar fundo, colocar borda, como eu demonstrei aqui para vocês. Uma coisa super legal do Miro, gente, são esses conectores aqui. São linhas conectoras. Pode ser uma linha, uma seta mais fininha ou uma seta mais grossa. Então, você consegue conectar um material no outro. Então, conectar uma caixa de texto em um post-it, conectar um post-it numa forma. E é super legal. A partir do momento que você conectou, quando você mexe o que está conectado, essas linhas se movimentam junto. E eu estou trabalhando aqui dentro desse frame, dentro desse quadro azul, mas a gente pode simplesmente jogar para fora. Total liberdade. Super legal. Outra função importante do Miro é a caneta. Então, com a caneta você pode desenhar, você pode escrever, tem diferentes tamanhos, diferentes grossuras. Aqui você tem também algo muito interessante que é o Smart Drawing, no qual você consegue desenhar coisas feias. Então, tipo, eu quero uma reta. Mas lógico que se eu desenhar aqui, não vai sair uma reta certinha.
o Smart Drawing já faz para você. O círculo é a mesma coisa. Eu tinha desenhado um círculo todo torto e ele fez esse círculo certinho para mim. É super legal, você consegue mexer também no tamanho da caneta, você consegue canetas mais grossas ou mais finas, de diferentes cores. E tem também o marca-texto, que é super interessante. Outra coisa que a gente tem é o comentário, que fica aparecendo assim. Vocês podem inserir um comentário onde quiserem. E ele é interessante porque, como eu falei, o Miro é uma ferramenta que te possibilita trabalhar com diversas pessoas ao mesmo tempo, diversas pessoas se logarem e editarem ao mesmo tempo. Então, você pode escrever @Bruno. Aí, finge que tem um Bruno aqui. O Bruno vai receber uma notificação de que ele foi citado no seu comentário. Então, isso é super legal. Você consegue também adicionar gráficos, adicionar tabelas, adicionar diversas coisas nessa função aqui, ó. Vocês clicam nesses 3 pontinhos e pode adicionar diversas coisas, como, por exemplo, tabelas e gráficos. Vocês já devem ter percebido que o Miro é uma ferramenta em inglês, mas ele é super intuitivo, então tranquilo de mexer. Outra coisa que dá para fazer é criar esses frames. Como eu criei esse frame azul, vocês conseguem criar um frame do tamanho que vocês quiserem, como, por exemplo, no tamanho de um celular. E aí vocês conseguem mexer no frame, deixar fundo colorido, fazer o que quiser com o frame. E algo super interessante que dá para fazer no Miro é o modo apresentação. Então, você consegue colocar no modo apresentação e aí ele vai apresentando cada um dos seus frames. Então, aqui, ó, você vai só clicando nas setinhas para a esquerda e para a direita e ele vai mudando de frame. E você pode também entrar nesse modo aqui, Present, e aí fica tipo um PowerPoint mesmo, tipo slides, e ele vai mudando de frame. É super legal, gente. E outro detalhe que eu prometi mostrar para vocês no final é a questão dos templates prontos, né? Então, ele possibilita que você mexa num mapa, né? O Miro. E aí, com esse mapa, você pode ir para as diferentes partes do seu projeto. Eu vou para a parte onde estão os templates prontos que eu deixei para vocês. Então, aqui tem um mapa mental. Aqui tem um local super legal para brainstorm. Então, você pode criar, assim, uma coluna inicial para diferentes participantes. E aí, cada participante colocar suas ideias em uma linha. Como eu falei, pode acessar ao mesmo tempo e colocar as ideias. É super legal. Aqui tem um outro exemplo de mapa mental para fazer também, que você pode tanto ir fazendo com alunos, numa videoaula, por exemplo, ou pode também deixar pronto e pedir para eles entrarem e editarem. Então, assim, isso aqui, gente, é só uma fração muito pequena de tudo aquilo que o Miro faz. Na realidade, ele é uma ferramenta incrível que possibilita muita e muita coisa. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo da nossa série. Tchau!